Vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa sexta-feira, para fechar aí a sua sexta com as últimas informações do nosso Cruz Maltino. Sexta-feira agitada na colina histórica, agitada quanto ao fim da linha para o grupo norte-americano. De fato, meu amigo, a 777 Partners chegou ao seu estopim. A Genoa, que era um dos principais, se não o principal clube, o clube mais cuidado, o clube mais acariciado, o clube visto com bons olhos por parte do grupo norte-americano, está à venda. Isso, meu amigo, significa mais do que nunca que o Vasco é sim o próximo da fila. A gente vai falar sobre isso aqui, trazer mais informações, até porque já comentamos sobre isso aqui no Fala Gigante, trazer também novidades sobre o último dia de preparação para o jogo contra a equipe do Juventude amanhã no Caldeirão. Temos novidades importantes a trazer aqui a vocês nesse Boa Noite Gigante. E além dessas muitas outras informações, um vídeo aí bastante movimentado, bastante agitado, com muitas novidades que você, é claro, como bom torcedor vascaíno, não poderá perder. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, meu amigo, é o seguinte, você que está aí do outro lado, ali ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Eu chego aqui até pertinho para trocar essa ideia com você, olhando olho no olho. Eu preciso de você aí, eu preciso da sua inscrição agora, para a gente chegar logo nos 140 mil inscritos. E eu preciso também do seu like, vascaíno. Deixe o seu like para ajudar o compartilhamento do nosso vídeo. É essencial a sua ajuda. Então contamos com você. Se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. E aqui no comentário fixado temos 3 links. Um link da nossa outra rede social, trabalho muito legal por lá. Um link do nosso grupo de WhatsApp, faça parte. E um link para você se tornar membro do canal Gigante Vasco. Temos vários planos aí à sua espera e à sua disposição. Show? Vambora então, Vascão? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, né? Temos muitas informações para trazer aqui a vocês agora nesse Boa Noite Gigante. Começar primeiramente com você, meu amigo, falando sobre essa sexta-feira de preparação. Tá aparecendo aí na imagem a vocês o que rolou nessa noite de hoje lá no nosso CT. O CT Moacir Barbosa. O elenco do Vasco da Gama foi a campo nessa sexta-feira chuvosa aqui na cidade de Carioca, um frio danado no Rio de Janeiro. Não à toa, a gente olha aí nas imagens, tá chovendo, os atletas aí no CT, todos eles agasalhados, porque hoje a cidade aqui do Rio amanheceu muito friorenta. Então, é claro, o grupo foi a campo fechar essa preparação para esse jogo importante, Campeonato Brasileiro. A gente vai trazer aí mais detalhes amanhã a vocês no Acorda Vascão, no Fala Gigante. Mas o Vasco amanhã enfrentará um adversário chato, que é a equipe do Juventude. E, acima de tudo, né, um adversário que o Vasco precisa vencer. É um jogo em São Januário, é um jogo dentro da nossa casa. É uma partida que o Vasco vencendo, ele chega a 39 pontos. Ele começa, assim, a olhar ainda mais para a parte de cima da tabela. Ontem, um adversário direto do Vasco na briga pela Copa Conmebol Libertadores, o Cruzeiro perdeu, então o Vasco ele pode diminuir essa distância para o Cruzeiro. E além do mais, o Vasco tem um jogo a menos, então o Vasco pode diminuir essa distância tendo um jogo já no final do mês de outubro contra o Cuiabá. E aí, meu amigo, o Vasco vencendo o Cuiabá, vencendo o Juventude, o Vasco ele está se aproximando muito desse pelotão da parte de cima da tabela. É importante falar que o Vasco sai nos períodos mais difíceis do ano, que é os jogos contra Flamengo e Palmeiras e Cruzeiro, esses 3 jogos seguidos, com 2 pontos conquistados. A uso de comparação, o Vasco sai bem mentalmente, até porque se olharmos para o primeiro turno, o Vasco sai desse jogo, desses 3 jogos contra 3 grandes clubes, com uma goleada de 6 para o Flamengo, com uma derrota pelo placar de 2-0 para o Palmeiras, não jogando nada, e um empate contra o Cruzeiro em São Januário, onde, pelo amor de Deus, o que o Vasco jogou contra o Cruzeiro naquele jogo sob o comando do Álvaro Pacheco
foi uma grande loucura. E hoje a gente está saindo desse momento diferente. A gente sai com um empate contra o rival, jogando bem, com uma derrota sim para o Palmeiras, mas também jogando um bom futebol, e o empate contra o Cruzeiro no Mineirão, jogando até mesmo melhor do que o Clube Mineiro. Então o Vasco ele sai bem, sai confiante, enfrenta o Juventude amanhã em São Januário, com todos os ingressos esgotados, a capacidade esgotada aí, máxima, lotação total do nosso Caldeirão, e a expectativa por uma vitória para iniciar um novo período agora de Juventude, enfrentando São Paulo, enfrentando Cuiabá, nessa reta final de Brasileirão, sim, olhando para o topo da tabela, olhando para os 56, 57, 58 pontos que dão vaga aí para uma Libertadores em 2025. Então o Vasco está se preparando, é claro, hoje, com toda certeza, o Rafael Paiva fecha essa preparação para enfrentar a equipe do Juventude com muitas incógnitas, com muitas dúvidas, mas sem dúvida nenhuma, ele tem um elenco aí na mão. Ele tem já um time que vai ser escalado amanhã para enfrentar a equipe do Juventude. Nós temos dúvidas, creio que até o treino de hoje, antes dele ser fechado, o Paiva tinha suas dúvidas, mas nesse momento ele já sabe quais serão os 11 titulares amanhã contra a Juventude dentro de São Januário. E por que dúvidas? Porque a gente fala aqui com vocês, depois desse jogo de quarta-feira contra a equipe do Atlético, é impossível o Paiva não ter dúvida do time titular. É impossível. Depois da atuação do senhor Léo Pelé na zaga, depois da atuação do senhor Léo Pelé na zaga, o Paiva sabe que no jogo de volta o Léo Pelé não pode ser titular. Ou no mínimo, o Paiva sabe que no jogo de volta o João Vitor ele tem que ser titular. E amanhã, meu amigo, você querendo ou não querendo, o jogo sendo muito importante contra a equipe do Juventude, é de suma importância também para o Vasco entrar com um time que vai entrar contra o Atlético Mineiro, para ter entrosamento. Se o João Vitor for o titular contra o Atlético, amanhã ele tem que estar dentro de campo contra o Juventude. Porque ele precisa jogar. Não adianta o João Vitor ser titular contra o Atlético e não entrar em campo. E amanhã a expectativa é que o João Vitor volte ao time. Até porque é completamente anormal a gente hoje olhar para esse time do Vasco e não ver o João Vitor como titular. Há poucos consensos na torcida do Vasco. E dentre os poucos consensos, um deles é que o João Vitor é titular absoluto desse sistema defensivo. Que o João Vitor é o melhor zagueiro desse sistema defensivo. Não há dúvida. Não há dúvida. A gente sabe disso. O desempenho mostra isso. O campo fala isso. E os números falam isso. Hoje foi-se divulgado aí números muito interessantes sobre a questão de aproveitamento da dupla de zaga do Vasco. A gente vê uma dupla formada por Maicon e Léo, com 21 jogos já disputados, 24 gols sofridos, uma média aí de 1,14 gols sofridos por jogo, e uma dupla que teve em 21 jogos 7 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Um aproveitamento de 14%. Aí olha a diferença da dupla João Vitor e Maicon. Foram 6 jogos. 6 jogos da dupla João Vitor e Maicon. 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O João Vitor e Maicon tem em 6 jogos 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Maicon e o Léo em 21 jogos tem 7 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Aí a gente vê a média, né, do João Vitor e o Léo. São 4 jogos, nenhuma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Então vamos lá de novo. Vamos de novo aqui com vocês. Maicon e Léo, 21 jogos, 10 derrotas, 7 vitórias e 4 empates. João Vitor e Léo, 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas e nenhuma vitória. Maicon e João Vitor, 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Eu já te faço uma pergunta. Qual será que é o problema desse sistema defensivo do Vasco? Qual será que é o problema desse sistema defensivo do Vasco? Acho que tá claro, né? Acho que tá nítido. Deixa eu ajeitar aqui o microfone. Para bom entendedor, meu amigo torcedor vascaíno, meia palavra basta. E para bom vascaíno, meios números que a gente está mostrando aí na imagem a vocês bastam. Nitidamente, a melhor zaga do Vasco da Gama é João Vitor e Maicon. Os números mostram isso. E eu falei sim, eu comentei. Falei, cara, eu acho que pro jogo de volta da Copa do Brasil, a dupla tem que ser o Léo e o João Vitor por conta do Vasco ter que chamar o jogo para si. Ter que pressionar o Atlético Mineiro. Ter que jogar com linhas altas. E o Maicon é um jogador lento. E isso me preocupa. Mas talvez, meu amigo torcedor, diante de tudo que está acontecendo,
diante da desconfiança da torcida quanto ao Léo, diante da desconfiança do Léo quanto a ele mesmo, a dupla terá que ser João Vitor e Maicon, que de fato a situação do zagueiro Léo está cada vez mais tensa na nossa colina histórica. Além disso, também hoje tivemos no treino, é claro, né, algumas dúvidas do Rafael Paiva para definir o sistema ofensivo para esse jogo de amanhã contra o Juventude. A expectativa é que o meio-campo seja o mesmo, Coutinho, Hugo Moura e Matheus Carvalho. Tivemos aí hoje a reavaliação do Felipe Coutinho para saber se ele terá condições ou não, né, de entrar em campo contra o Juventude nessa noite de sábado, no caso amanhã. Caso não, o Payet será o titular da posição, mas também a questão das pontas é uma dúvida. Se o Puma permanecerá como ponta direita, se o Emerson Rodrigues permanecerá como ponta esquerda, até porque Alex Teixeira parece que vai ganhar mais minutagem agora com o técnico Rafael Paiva. O atacante entrou em campo nesse último jogo de quarta-feira aos 38 minutos da segunda etapa, que nitidamente evidenciou que vai ser um atleta utilizado sim pelo técnico Cruz Maltino. Alex Teixeira é um jogador em que, quando está à disposição, o Paiva coloca para jogá-lo. Ele, até o próprio Paiva, né, explica a situação do Alex Teixeira, deixa bem claro que ele não vinha atuando por conta de problemas físicos, por conta de lesões, mas agora ele já está recuperado e voltará a atuar normalmente. Não atua, entrou nesse jogo de quarta, e a expectativa é que amanhã, até talvez contra o Juventude, ainda mais com a ausência do David por conta de mais uma lesão, o Alex Teixeira possa ganhar mais minutagem, mais momentos dentro das quatro linhas. Ele até diz, né, após a partida: perdemos o Adson e o David, dois jogadores importantes, a gente não pode ficar só remoendo a ausência dele. Tem que buscar soluções para perceber o que vai encaixar melhor. Então a gente está testando, a gente está trabalhando alguns jogadores para tentar buscar o melhor caminho para cada jogo. O Alex é um jogador experiente que a gente ganha lá na frente. Assim como também, é claro, tem a situação do Maxime Domingues. E a expectativa é que durante essa próxima data FIFA, que teremos a partir da semana que vem, né, o Vasco ele fecha aí esse jogo contra o Juventude no sábado e entra num período aí de quase 2 semanas de data FIFA. A expectativa é que o Maxime Domingues ele possa ganhar mais ritmo de jogo. A informação é que o Maxime ainda não entrou na rotação do futebol brasileiro, gente. Importante lembrar que o futebol brasileiro é um dos futebols mais disputados do mundo. É muito difícil jogar no Brasil. É um outro ritmo, é uma outra rotação, né? Um outro futebol. É muito mais difícil, sim, o futebol aqui do nosso país. E o Maxime ainda não ainda não entrou no ritmo, né? Ainda não entrou na rotação, e que chegou há pouco mais aí de um mês aqui no Rio de Janeiro. Né? A informação é que sim, com essa data FIFA, a expectativa é que o Maxime possa ser aí uma peça importante para ser vista pelo técnico Rafael Paiva, ganhar mais entrosamento com o elenco, mais ritmo e começar a ser utilizado. Lembrando, né, o Vasco paga aí quase 12, 13 milhões de reais pela compra do meio-campo suíço junto à equipe do Gil Vicente. O próprio Paiva também diz, né, ele fala assim na última entrevista coletiva, abre aspas, é um jogador inteligente, capacidade de passe muito alta, passa muito bem, constrói muito bem, conhecendo melhor no dia a dia, vamos encaixar onde se quadra melhor na equipe. Mais um jogador que vai agregar. Então, assim, ele deixa bem claro, conhecendo mais o dia a dia, ou seja, o Maxime é um jogador que ainda o Paiva não tem total conhecimento de como pode utilizá-lo. Esse período aí de quase 2 semanas será essencial. Um jogador que vem de condições físicas muito boas, era o titular absoluto do Gil Vicente, um jogador aí com características de camisa 8, mas ao mesmo tempo também características de um ponta, e exatamente por conta dessa polivalência, o Paiva sabe que poderá utilizá-lo muito bem. Ele até complementa, né, na última entrevista coletiva, para fechar aqui, é um jogador que está se adaptando à velocidade do jogo. Aqui é um jogo mais intenso, é um jogo que dá um pouco menos de espaço. E eu acho que ele está se adaptando bem. É um jogador que poderia ter entrado nesse jogo contra o Atlético, no caso, nessa última quarta, mas ele diz, a gente optou pelo Jean Davi, que já tinha jogado contra o Cruzeiro. Então a gente quer ganhar esse ritmo de jogo que ele teve. Então, assim, quis ganhar, né, perdão, o ritmo de jogo que o Jean Davi já tinha. Então a expectativa, sim, é que o Maxime possa até entrar em campo amanhã, meu amigo, contra a equipe do Juventude. A gente possa ver um Vasco completamente diferente, cheio de caras novas, com o João Vitor na zaga, com talvez Maxime atuando pela ponta direita ou atuando ali ao lado do volante Hugo Moura. Possa haver aí uma surpresa com Alex Teixeira no time titular, o Payet voltando ao time com a ausência de Felipe Coutinho. Veremos mudanças. Amanhã é um jogo teste, é um jogo muito importante, sim, olhando para o brasileiro, mas ao mesmo tempo é um jogo teste olhando para esse grande jogo do ano
que será no dia 19 ou no dia 17 contra a equipe do Atlético Mineiro. Não adianta. Amanhã o Vasco sabe da importância do Juventude, mas hoje internamente não se fala em outra coisa, senão nesse jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Todo mundo sabe que é o jogo do ano do Vasco da Gama, a partida de volta contra o Atlético no Caldeirão. E tudo que está sendo feito hoje será feito olhando para o Galo. E para fechar o vídeo, falar sobre exatamente 777 Partners, meu amigo. Como a gente trouxe a vocês no Fala Gigante de hoje, tivemos a informação através de uma confirmação por parte do CEO da Genoa Clube Italiano, que a Genoa será vendida. Há hoje 4 grandes investidores interessados na compra das ações do clube italiano, né? Clube que pertencia aí à empresa da 777 Football Group. Ou seja, meu amigo, acabou, fim da linha para a 777. Por que eu digo isso? Porque a Genoa era o carro-chefe da 777 Partners. A Genoa, ela compra, a gente falou isso com vocês no Fala Gigante, né? Salvo engano, o nome do atleta é Retegui. Era um baita de um jogador aqui do futebol sul-americano, é Matteo Retegui. Essa compra ela foi feita no meio do ano passado. A Genoa ela paga 63 milhões de reais para comprar esse jogador. Era um grande destaque aqui do futebol sul-americano, vestindo a camisa do Boca Juniors, que a Genoa compra e fecha a contratação desse grande nome, que hoje é um dos grandes destaques também do clube italiano. O que isso significava? Desde o início, a Genoa era o carro-chefe da 777. A Genoa era a menina dos olhos de ouro do grupo norte-americano. A partir do momento que hoje sela que a Genoa será vendida, é como se a 777 Partners estivesse fechando as suas portas e anunciando para todo mundo que de fato o negócio acabou. Meu amigo, a gente prometeu, a gente cumpre. A gente traz aí agora a vocês palavras do Rodrigo Matos. Rodrigo Matos, para quem não sabe, é um jornalista do UOL, que ele fala exatamente sobre a situação da 777 Partners e a importância que o Pedrinho teve ao bater na mesa e partir para a ofensiva contra o grupo norte-americano em defesa do Vasco. Dê uma olhada aí nas palavras de Rodrigo Matos, explicando muito bem toda essa situação. E o que você vê hoje, assim, se debruçando nessa questão financeira do Vasco? Que eu ouvi que o Vasco, o torcedor do Vasco fica até com raiva hoje quando a gente fala sobre isso pelo momento esportivo, né? O Vasco está na semifinal da Copa do Brasil e tudo mais. O Vasco precisa, eu já ouvi isso em bastidores, assim, precisa ser vendido de novo, assim, pro ano que vem, assim, é inevitável o futebol do Vasco não ser vendido, assim, novamente ficar no associativo. É o próprio plano do Pedrinho, né? Não é, ele, em todos os momentos Já que ele falou assumiu, isso. até acho que o movimento que o Pedrinho fez foi muito questionado na época, que a gente olhava porque falava assim, vai causar uma insegurança jurídica para todo mundo que vier de investidor para botar dinheiro na SAF. Essa era a grande discussão. Mas olhando o que aconteceu com a 777 depois, Salvou, o Vasco né? ia acontecer o que quase aconteceu com o Flamengo com a ISL. Ele ia entrar na massa falida de uma empresa ali que estava falida e que ia ouvir a justiça americana e dizer, esse aqui é um ativo que a gente vai pegar para pagar a dívida. Então, eu acho que o movimento que eles fizeram, no final das contas, eu achei que foi correto. Foi correto. Mas hoje, para ele salvou o manter as Vasco. contas, é muito difícil. Eu acho que é difícil, porque ele tinha uma previsão, toda a previsão do Vasco era de receber 230 milhões, né? Que era o aporte que agora é em setembro, né? Que não entrou. Totalmente. Então, não é uma conta... A dívida do Vasco não estava resolvida. Por exemplo, o Bahia. Se o Bahia hoje, o City resolveu sair. Só que o City entrou e resolveu a dívida do Bahia. Então, Tá zerado, né? Se amanhã o City quiser sair, não vai ter o mesmo investimento que tem hoje, mas o Bahia vai estar... Sem um passivo, né? Você olha a diferença desses clubes que estão. O Fortaleza. Fortaleza é um clube com a dívida resolvida. Talvez tenha aumentado um pouco agora, com investimento e tal, não sei o quê. Aumentou um pouco, mas, é um clube com... Isso é uma diferença muito brutal para o clube que carrega um passivo de 700, 600 milhões sem ter resolvido ainda. E o Vasco é esse clube. Ainda não é um clube que resolveu essa situação, né? Ele tá com essas dívidas mais ou menos negociadas, mas você tem que pagar bastante... Mensalmente, Mas tem alguma Marcelo. informação do que hoje é feito no Vasco, assim? Em termos de esforço financeiro para se cumprir o que tem que se cumprir até o final do ano? Olha, não, nesse momento não. Quando entrou a gestão do Pedrinho, eu tive algumas informações ali que era o que o caixa estava zerado, que eles tinham problema para passar alguns meses, e eles tiveram essa sorte não, mas assim, que foi esse contrato da Betfair que deu uma segurada no clube, que é um contrato respiro, bom, né? e você tem uma entrada de dinheiro novo.
em relação a isso. E, além disso, o Vasco tem alguns ativos, vai começar a ter dinheiro de TV que não estava mais represado, né? Então, se ele se controlar, talvez ele consiga, só que vai ser num patamar abaixo. Talvez ele tenha que fazer uma revenda mesmo. Isso, né? Me parece que o próprio Pedrinho, ao analisar, ele teve entendeu que tinha que ter a revenda do clube. A última fala do Pedrinho que eu me lembro, ele disse que o papel agora dele é deixar o clube em condições de ser comprado, e lógico, fazer um papel que não foi feito antes, de escolher uma empresa idônea e tudo mais, com mais critérios. E ele cita, o que não foi feito com a 777, a gente tá fazendo isso agora, deixar o clube preparado para isso, né? Imagino que pro salto que o Pedrinho diz, pros objetivos, tá reformando o São Januário, o time competitivo, só revendendo, né? Com dinheiro externo. Só com dinheiro externo. É difícil, porque mesmo o São Januário vai conseguir o dinheiro da CEPAC, né? Para fazer a construção do estádio. Mas não é tão simples, né? Então, Vasco, Flamengo e Fluminense, os três estão com esse projeto na prefeitura. Você precisa revender essa CEPAC, não é? As pessoas acham que entrou, aprovou no projeto, entra o dinheiro, já milhões cai no caixa aqui. No caixa. Não, você tem que revender, fazer uma negociação ali. É uma coisa que pode demandar esses recursos, mas você demanda um tempinho ali para conseguir, né? Meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, de fato, né? 777 iria acabar, o Vasco iria se tornar sim uma massa falida e ainda bem que Pedrinho entrou aí nesse circuito. A gente, rapaziada, fica por aqui. Esse foi o nosso sextou, esse foi o nosso último vídeo de sexta-feira. Nós contamos muito mesmo, cara, com o apoio aí de todos vocês. Eu sei que pode parecer pouco, mas a sua ajuda, a sua inscrição, o seu like, o seu joinha, o seu gostei, ele ajuda muito o nosso crescimento. Então vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem. Façam aí o que vocês podem, de fazer melhor para ajudar o nosso canal. E como a gente sempre faz aqui e fala aqui, saudações vascaínas.